tudo bem? Hoje nós daremos início, né, a nossa retomada das aulas de educação física. A priori, né, devido a esse período, vocês verão toda a parte teórica do conteúdo que nós vamos abordar aqui, tá? E quando nós retomarmos as aulas presenciais, né, nós vamos ver a parte prática de tudo aquilo que a gente abordar aqui na parte teórica, tá certo? Então vamos lá dar início, tá bom? Disciplina de Educação Física, professor Cadu, e hoje o nosso conteúdo é handball, a qual nós vamos identificar do handball a definição, o objetivo, as importâncias, características, a história e as entidades gestoras, tá? Esse é o nosso conteúdo de hoje. Toda semana, de acordo com o cronograma que foi passado para vocês, terá uma videoaula, tá certo? Relacionado ao conteúdo também que foi passado para vocês de acordo com o cronograma, tá bom? Então vamos dar início. O que poderia ser o handball? Qual uma definição que nós poderíamos fazer o handball? É um jogo? É um esporte? Né? Eu posso utilizar toda a parte do corpo? Qual é o objetivo? Entendeu? Tem quantos jogadores? Tá? Então é isso mais ou menos que nós vamos saber, né, o que é a definição para poder identificar o handball. Primeiramente, é um jogo coletivo, certo? É um jogo coletivo. Não existe jogo individual para handball. É um jogo coletivo, a qual são duas equipes, tá? Essas duas equipes com 7 jogadores, tá certo? E aí, o goleiro é o único jogador que pode utilizar os pés. Nenhum outro jogador mais de linha pode utilizar os pés. Somente o goleiro, tá? Então, recapitulando, é um jogo coletivo, tá? Que é formado por duas equipes de 7 jogadores, a qual uma particularidade do jogo é que somente o goleiro pode utilizar os pés. Tá certo? Então essa é a definição mais que nós podemos identificar o handball. E aí vamos para o objetivo. Primeiro, né, qual é o objetivo do jogo de handball? A primeira coisa, gente, é fazer o gol na equipe adversária, né? Conseguir com que a bola entre na trave da equipe adversária, tá? Aí vem os pré-requisitos até ele conseguir fazer esse gol, que aí também é um objetivo, troca de passes para ter uma penetração na defesa adversária e conseguir efetuar o gol. Ah, professor, quer dizer que eu não posso pegar a bola do meu campo de defesa e arremessar a bola sem gol? Pode, só que vai ser bem mais difícil, né? Então, as equipes, entendeu? Costumam fazer um objetivo um pouco mais trabalhado. O objetivo, lógico, o primeiro objetivo é efetuar o gol na trave adversária, só que através disso eles trocam passes até ter uma penetração na defesa adversária e eles conseguiram efetuar o gol, tá certo? Desse exemplo que eu dei para vocês anteriormente, acontece muito nas nossas aulas, né? Mas por quê? Porque é uma forma de iniciação, tá, da modalidade. Então, dessa forma iniciativa, nós procuramos trabalhar inicialmente todo esse tipo de dar para o aluno uma forma lúdica e livre. Só que quando, ao decorrer das nossas aulas, tá, nós vamos começando a dificultar e ficando cada vez mais próximo do handball propriamente dito, tá bom? As importâncias. Melhora o condicionamento físico, porque é um jogo muito dinâmico, a qual precisa de muita velocidade, é ataque e defesa a todo momento, tá? Ele é um jogo muito parecido com o basquete, certo? Porque o basquete ele tem um lance de driblar, né? Ou seja, toda hora quicando a bola no chão e muita velocidade, tá? Então é um jogo muito parecido com o basquete. Segundo, ajuda no aprendizado para trabalhar a equipe. Isso aí é de praxe de toda modalidade, né? Você tem que aprender a trabalhar a equipe como um todo, fazer com que todo mundo, né, entenda o objetivo daquela aula, o objetivo do jogo, tá? Se não adianta você ter uma turma com
com 15 alunos e só 2 entenderem o jogo, a aula não vai fluir, certo? Então, por que é que o handball e toda modalidade esportiva, principalmente as coletivas, o aluno tem que compreender que trabalhar a equipe é essencial, porque ele nunca vence só, tá? Já vem dizendo lá no início da definição, é um jogo coletivo. Então, se ele não tiver o trabalho em equipe, dificilmente a equipe dele consegue ser vencedora. E aí a gente vê isso direto nas nossas aulas de educação física, né? Às vezes lá o tio divide as equipes nessas equipes a gente costuma equilibrar. E aí a equipe que tem melhor o espírito de equipe vence, espírito de grupo. Muitas vezes o melhor da turma eu boto em uma equipe e todo mundo fica esperando por ele. E aí não dá certo, tá? Então o equilíbrio sempre vai prevalecer, tá certo? Auxilia a tomar decisões rápidas, né? É um esporte que a tomada de decisão é a todo momento. Eu tenho que definir, estou com a bola aqui no momento, né? Um vem tomar, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu dou um passo quicado, eu dou um passo por cima, ou dou um passo na altura do peito, ou o que é que eu faço? Eu arremesso. Então, essas tomadas de decisões, ela tem que ser automatizadas no decorrer de treinamentos ou das nossas aulas, tá certo? Então, o jogo ele é veloz, dinâmico e de tomada de decisão e principalmente coletivo. Por último, desenvolve muito a coordenação motora. Por que a coordenação motora? Porque nesse jogo do handball, né, como em todas as modalidades, eu tenho que ter minha coordenação de membros inferiores, tronco e membros superiores muito bem treinadas, muito bem desenvolvidas, porque eu vou para frente, vou para trás, eu vou para lateral, tá? Eu mudo de direção, então a todo momento. Então se eu tenho que driblar obstáculos que são os meus adversários, então se eu não tiver essa parte coordenativa bem desenvolvida, eu não vou ter sucesso nessa modalidade e em modalidade esportiva alguma, tá? Certo? Entendido? E aí nós entramos na questão da história do handball, tá? Ah, professor, por que uma história? Porque toda modalidade só aborda história. Gente, a gente conhecer a história, a nossa história é muito maravilhoso, tá? Você conhecer a sua história. Ah, você vem de onde? Eu vim, a minha mãe e meu pai se encontraram, namoraram, eu nasci. Isso é a sua história. Então, tudo na vida da gente, ela tem uma história. E os conteúdos é da mesma coisa. Tá? Eu vou ter a história do futsal, eu vou ter a história do handball, eu vou ter a história do vôlei, eu vou ter a história... Alguém teve essa ideia de começar essa modalidade. Alguém teve essa ideia, como foi, veio do nada? Não. Alguém teve uma ideia, alguém idealizou, não é? E aí até a construção de hoje, que é o handball, nós passamos por muitos processos até estar aqui. Então, como vocês já estão numa série bem avançada, né, diferente lá das séries do Fundamental 1, que vocês só praticavam, agora não, vocês têm que conhecer. Como eu disse anteriormente, tudo que vocês fizerem, vocês têm que conhecer primeiro, tem que ter aula teórica, tá ok? Então vamos lá para a nossa história. Existem muitas divergências, né, relacionado a isso. É um esporte onde ele foi criado no continente europeu, tá? Antes da Segunda Guerra, tá bom? Então ali, em vários países começaram a aparecer, as primeiras práticas do handball, só que com nomes diferentes, adaptados para cada realidade, tá? Então, existem muitas divergências relacionadas a isso, tá? Na primeira versão, pessoal, diz que na Grécia Antiga, né, já se praticava o handball, só que o handball era praticado com uma bola do tamanho de uma maçã, tá? Jogado com as mãos e não havia goleiro. Olha só, uma bola do tamanho de uma maçã, como se fosse uma bola de meia, não é? E que não havia goleiro, somente uma trave, ou como se fosse um alvo, né? Quem lembra da nossa atividade que a gente fez,
que nós fizemos como forma recreativa, que eu boto um cone dentro da área e aí a gente tem que acertar, não é? É o cone. Então aquilo ali já é um início de atividade do handball, certo? Para que a gente pudesse acertar. Era mais ou menos o que eles faziam aí, porque não tinha goleiro, tá? Então eles tinham que ter ou uma trave menor, ou eles tinham que ter um alvo para poder acertar. E era denominado de Urânia. Olha o primeiro nome que foi denominado, não é? Nessa versão aí, Urânia, tá? A segunda versão diz que o handball já teve início na Dinamarca, tá? Em 1848, o professor dinamarquês Roger Nissen, né? Ele já teve essa ideia de criar o handball, tá? Ou seja, ele inventou um jogo similar, tá? Então, em 1848, o professor dinamarquês Roger Nissen inventou esse jogo, sendo denominado de handball, né? Então, olha só, handball o nome. Então, já tem o segundo nome. A primeira versão foi lá na Grécia Antiga, né, que tinha a denominação de Urânia. Aqui na Dinamarca já tem um inventor, não é? E aí também já tem outra denominação, handball. E na terceira versão, sendo essa a mais provável, tá? Veio em 1919, a qual o professor de Educação Física Karl Schlesen, né, idealizou o jogo com base no jogo tcheco, chamado Arzena. Tá? Ah, professor, por que é que você está dizendo que isso aqui é mais provável? Porque documentalmente, nos documentos, aparecem mais indícios, nas literaturas aparecem mais indícios que essa versão aqui e esse professor foi o que foi o inventor, Karl Schlesen, tá? Por quê? Porque primeiramente ele teve um objetivo. O jogo não era um jogo só por jogar em si. Qual foi o objetivo dele? Foi proporcionar às classes femininas uma atividade física alegre e mais movimentada. Então, quer dizer, ele já teve uma preocupação, a qual, lá na Grécia e lá na Dinamarca, era o jogo em si. Não tinha um objetivo da criação do jogo. Já na Alemanha, Karl Schlesen, ele teve essa preocupação, tá, de fazer um jogo voltado para a classe feminina, a qual fosse alegre e movimentada. E aí, na terceira versão, tá, já começa a aparecer a primeira divisão do handball. Por quê? Porque o handball, a primeira divisão é o quê? O handball era praticado em campo. Campo de futebol. O handball era praticado ali. As primeiras práticas foram praticadas num campo de handball. A primeira regra era 2 equipes, tá, de 11 jogadores, parecida com futebol. De 11 jogadores, tá? Devido ao local da sua prática, que era muito grande, tá? Segundo ponto, as dimensões do campo. Primeiro, começou em campos de 40 por 20 metros, ficou muito apertado por causa da quantidade de jogadores. E aí foi para 40 por 80, ainda não ficou legal, até chegar na dimensão oficial do campo de futebol, 90 por 110, certo? Então, aqui já tem uma origem, já tem documentos falando de tudo isso, certo? Com a prática muito excessiva do handball de campo, houveram as Olimpíadas. Então, a primeira participação olímpica do handball, tá, foi em Berlim em 1936, tá, que teve a sua primeira participação nos Jogos Oficiais Olímpicos. Então, professor, era em campos, tá, 11 jogadores.
ok? Então, na mesma regra que foi criada na terceira versão na Alemanha. Os países que se destacaram nessa modalidade na primeira Olimpíada: Alemanha, Áustria, Suécia, Dinamarca e a antiga Tchecoslováquia. Tá? Alguns países aí até hoje, nós vamos ver no decorrer da aula, que ainda são muito fortes, né? Os países europeus são muito fortes relacionados no handebol. As características do handebol de campo. Facilita a aprendizagem na execução dos movimentos naturais. Que movimentos naturais são esses? Pular, saltar, né? Correr. Esses são os movimentos naturais, então facilita isso, certo? Abrange o maior número de pessoas, tá? De maior número de alunos, tá? Porque aqui nas escolas, todo mundo gostava do handebol porque abrangia o maior número de alunos, tá? Ou seja, 11 de cada lado era igual ao futebol, né? Então dava para participar a sala toda, basicamente, de uma aula de handebol. Proporciona velocidade, força, agilidade nos movimentos do jogo. Como eu falei para vocês anteriormente, é um jogo dinâmico, a qual essas três capacidades físicas têm que ser muito bem desenvolvidas, tá? Possibilita aos professores uma forma de educar pelo jogo. Também já disse isso anteriormente, através de regras, né? A gente delimita regras, nós delimitamos regras e o aluno ele tem que aprender a seguir as regras do jogo, tá? Não é o que ele quer, é o que a regra permite, tá? E muitas vezes o professor ele pode fazer a regra dele. 2 toques na bola, aquele aluno que não toca a bola para ninguém, só ele quer jogar. Joãozinho, tu vai ter que só pode tocar na bola, só pode tocar na bola 2 vezes. Tu já tem que tocar a bola, tá bom? E aí vai. E aí, pessoal, a outra divisão do handebol. Saímos do handebol de campo e agora vamos por handebol de salão ou handebol de quadra, tá? Por que que teve essa ideia? Gente, devido à ascensão do futebol, tá? Na Europa tinham poucos campos de futebol. Então, com uma prática muito excessiva do futebol, tá? Se houve a necessidade de migração dessa modalidade, procurar um outro campo, a quadra, procurar um outro local, a quadra. Por quê? Porque não se tinha campo suficiente para a sua prática, tá? E também um fator muito importante, que era o fator climático, tá? Na Europa, por causa do frio, chuvas e neve, ficava impossibilitado, tá, da prática do handebol nos campos, tá? Então, mais um motivo, todo mundo passou a praticar as atividades, o handebol em quadras, ou seja, ginásios cobertos, certo? Surgindo assim o handebol de salão. Qual foi a diferença do handebol de salão para o handebol de campo? A primeira coisa, regras, tá? Foram se criadas regras. O futebol de salão saiu do campo e foi para um piso duro, tá? Primeiro, diminuição das dimensões da quadra, não era mais um campo de futebol e sim quadra. Segundo, redução de 11 jogadores para 7 jogadores, tá? Devido ao espaço. E aí, os países que começaram a se destacar mais ainda dentro dessa modalidade, Alemanha, Espanha, França, Suécia, Dinamarca, Rússia e Noruega. Tá? Então, aí nós tivemos aí, lá desde o handebol de campo, três países que continuaram, né, sendo forte no handebol, que é a questão da Alemanha, a questão da Suécia e da Dinamarca, certo? E aí nós vamos
quando foi introduzido no Brasil? O handball ele foi introduzido no Brasil por imigrantes europeus depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, acabou a Segunda Guerra Mundial e vieram com os imigrantes também essa essência da modalidade, que foi o handball. Tá? Em 1954, o esporte ele deu início aqui no Brasil, ele chegou no Brasil na cidade de Santos, propriamente dita em São Paulo, tá? Atribuído pelo professor Augusto Lichten. Tá? Ele trouxe porque ele viu, né, em uma cidade, tá, brasileira essa prática do handball. Então ele começou a trazer para São Paulo, especificamente na cidade de Santos, a modalidade. E aí começou a se montar seleções estudantis e universitárias. Tá? Então, no Brasil se começou as primeiras disputas em competições estudantis e universitárias através desse professor, Augusto Lichten. As características do handball de salão: jogadas mais rápidas, de velocidade e rapidez. O piso ele facilita a maior movimentação dos atletas com a bola, por isso que ficou com mais velocidade e rapidez. Maior dinâmica de defesa e ataque, ou seja, maior a equipe que ataca, ela tem que procurar finalizar o ataque para não sofrer o contra-ataque. E ao mesmo tempo, ela tem que retornar, porque senão sofre o gol de imediato. E o alto índice de gol, né? Espaço reduzido, tá? O piso mais rápido, um jogo de mais velocidade, tá? Maiores movimentações de jogadores, consequentemente o índice de gol vai lá para cima. Tanto que as partidas de handball 40 a 32, é um número muito elevado de gol. Por isso que o esporte é muito emocionante, principalmente nos países europeus, chega às vezes a ser até mais visto, ou seja, mais populoso do que o futebol. Em alguns países chega até empatar a questão, né, de audiência, de ingressos vendidos, enfim, de arrecadação. Atualmente, o esporte se tornou muito forte, organizado e planejado. Né? Hoje o handball ele é forte, infelizmente não aqui no Nordeste, no Norte, mas no Sul e Sudeste ele é muito forte. São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, justamente porque lá tiveram muitos imigrantes, né, vindo da Alemanha, Suíça, Espanha, e aí por um desses motivos lá é muito forte. Os países europeus, né, os campeonatos lá são muito de alto nível, tá? Como eu já falei anteriormente, o campeonato é muito forte lá. Os jogadores ganham muito dinheiro, tá? É um esporte bem populoso e que é muito difundido dentro de países como Alemanha, Dinamarca, Suécia, França, Espanha, tá? Então os campeonatos europeus são muito fortes. E aí nós vamos falar das entidades, né? Aquelas entidades que organizam, né, os campeonatos e as organizações. Primeiramente nós temos essa organização aqui, que ela organiza a nível mundial. A Internacional Handball Federação, né? Ela foi fundada em 1946 na cidade de Copenhague, na Dinamarca, e hoje é situada na Basileia, na Suíça. Ela é responsável por organizar os campeonatos mundiais, o campeonato mundial, o campeonato de seleções, campeonatos de clubes, enfim. Ela é a detentora da modalidade na questão mundial. Na questão sul-americana, nós vamos ter a Federação Pan-Americana de Handball, tá? Ela é responsável por organizar os campeonatos nas Américas do Norte, Sul, Central e Caribe,
tá? Ela organiza a nível das Américas, certo? Então, ela é basicamente uma filiada da IHF. Isso nós vemos para o Brasil. Então, a nossa Confederação Brasileira de Handebol, ela teve uma mudança, né? Ela foi fundada em 1979, situada na cidade de Aracaju. Foi a primeira federação. E aí ela teve que ser modificada, ou seja, ela teve que ser extinta e aí se criou um novo órgão. Por questões financeiras, por questões de organização, ela teve que ser fechada e aí com isso se criou uma outra federação, né, para poder organizar esses campeonatos que acabou na questão da confederação. E aí chegou a Federação Cearense a Federação de Handebol do estado do Ceará, tá ok?